Amém? Vamos para a palavra de Deus? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Filho, obrigado, filho. Pode pôr isso. Mateus capítulo 16. Nós vamos, é um texto muito conhecido de todos, e nós vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Ontem foi o último dia de outubro, né? Dia 31 de outubro. Que dia que foi ontem? Ai, graças a Deus, fiquei com medo de alguém falar Halloween. Né? Foi o dia da reforma, isso mesmo, irmãos. O dia da reforma protestante, e Deus nos deu uma palavra para nós pensarmos um pouco a respeito dessa data tão importante como igreja de Jesus. Se você está do lado de alguém, fale para ele, Jesus vai falar com você. Ô gente, vocês estão vivos? Fala, Jesus vai falar com você. Vamos lá. E aquilo que eu falei alguns domingos atrás, você está de mata, dá um glória a Deus, pula aí para a gente ver que você está vivo, né? Para reagir aqui, para o pregador não achar que está sozinho no culto. Amém? Isso, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, nós carecemos ouvir a tua voz, nós cantamos os teus louvores, nós dedicamos a adoração a ti, e Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor agora falando por meio da tua palavra. Que todo pensamento seja levado cativo à tua presença, aos teus pés, Jesus, e que nós possamos realmente provar de transformação genuína e verdadeira para a tua glória e para o teu louvor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quem está vindo, tem uns rostinhos também que eu esqueci de mencionar, que estão vindo, retornando, né, depois desse tempo de isolamento social, que estão pela primeira vez. Estou muito feliz de ver rostinhos aqui de volta. Vi que Deus te abençoe abundantemente. Queridos, muitas lendas orbitam em torno do Taj Mahal. O Taj Mahal é um suntuoso mausoléu situado na Índia, mas uma lenda em especial me chama muita atenção. Entre as tantas esposas que o imperador mongol Shah Jahan tem, aquela que lhe era a favorita, a esposa que ele tinha uma predileção, morreu. Arrasado então, o imperador resolveu honrá-la, construindo então para ela um templo que lhe serviria de sepulcro. Seu ataúde ou seu caixão foi posto no centro de uma grande área de terra, e em torno dele, em torno daquele ataúde, daquele caixão, foi levantado uma verdadeira obra arquitetônica que hoje é considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. A priori, o imperador não poupou esforços para que o lugar de repouso da sua amada se tornasse algo magnífico. No entanto, à medida que os dias e as semanas iam passando e iam se transformando em meses, o sentimento de perda foi eclipsado pela sua exaustão no trabalho. O trabalho era tão intenso que o imperador então começou a se esquecer do propósito de o porquê ter levantado
aquele projeto tão suntuoso, tão magnífico. E ele então não lamentava mais a morte de sua esposa, porque a construção daquele palácio ou daquele templo começou a consumir, começou a exaurir as forças dele. Um dia então, ele andando de um lado para o outro na construção, ele tropeça em uma caixa empoeirada de madeira, e quando ele tropeça, ele fica enraivecido, e ele dá ordens para os seus servos que tirassem aquele troço imediatamente dali. O que é triste é que em meio a toda aquela ocupação da construção, aquele negócio que ele chamou de troço, digamos assim, nada mais era do que o caixão ou os restos mortais da sua esposa amada, que agora estava esquecida e escondida debaixo de entulho e de muita poeira. O objeto de veneração agora se tornou algo marginalizado, se tornou secundário e foi jogado em terceiro, quarto, quinto plano. Aquilo pelo qual tinha sido o objetivo definido para o levantamento daquele templo, agora o objetivo principal foi deturpado, sim, perdeu-se o sentido. E é difícil a gente acreditar que o ser humano é capaz de começar uma grande obra com um propósito e no meio da caminhada ele simplesmente desviar-se do propósito. Mas isso é muito comum. Mais comum do que a gente possa imaginar. E eu quero pedir a sua permissão para ir mais fundo. Porque às vezes nós construímos palácios e esquecemos do rei. Nós penduramos retratos na parede e nos esquecemos de quem é o herói. Nós levantamos templos e esquecemos do Senhor. É difícil admitir, mas a resposta é que sim, nós nos atrapalhamos ao longo da jornada, nós nos enrolamos, nós tropeçamos, nós nos envolvemos de tal forma que o propósito original do porquê de algumas coisas que nós começamos acaba ficando pelo caminho. Nós erigimos palácios, como eu mencionei, estruturas, santuários, e nos esquecemos dos porquês. Se nós não cuidarmos, um exemplo clássico e muito presente, nós podemos olhar para a estrutura que o Senhor nos deu e simplesmente esquecer o porquê de nós estamos aqui. Você pode estar sentada em uma poltrona dessa e simplesmente perder o porquê de você estar neste lugar. Você pode estar ouvindo este som, ou você que está em casa vendo este culto, está muito legal, olha lá, mas esquecer do motivo real e com o quanto você vai perdendo a reverência. Dias como o de ontem, 31 de outubro, onde celebra-se em boa parte do mundo esse marco histórico chamado de Reforma Protestante, ele é significativo não apenas para as igrejas que carregam esse nome, mas também tem um significado importante para toda a cultura da sociedade ocidental. Porque a nossa cultura ocidental foi construída, de certa forma, pautada em todo o movimento que a reforma causou. São 503 anos desde que o monge agostiniano Martinho Lutero arremessou o seu martelo sobre aquilo que seria posteriormente o pivô do movimento que nós chamamos hoje, em termos técnicos e históricos, de protestantismo. No entanto, Lutero nunca teve em mente causar uma revolução na igreja. Lutero não queria causar uma bagunça na igreja, Lutero não queria causar um reboliço, Lutero simplesmente, ele era um homem que tinha em seu coração um ardor incomensurável, pelo qual ele desejava que a igreja retornasse ao seu amor principal, ao seu primeiro amor, retornasse à Escritura. E pois é, irmãos, o Espírito Santo é quem inaugura a igreja. E nós vamos ver isso em Atos capítulo 2. Mas se nós olharmos a constituição do nascimento da igreja, ela tem a sua origem e o seu fundamento em Cristo. Isso se nós olharmos assim a partir de um prisma mais neotestamentário, ali a partir da chegada de Jesus. Mas quando você
ajunta toda a teologia bíblica, você vai perceber que a igreja sempre foi o plano principal ou primordial de Deus. Porque João, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, João fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ok? Está lá na Bíblia. Então, se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Jesus morreu por causa de quem? Vocês estão vivos, gente? Jesus morreu por causa de quem? Por causa da igreja. Ou seja, o Cordeiro que João fala em Apocalipse 3,18, que foi morto antes da fundação do mundo, foi morto por causa da igreja. Então, desde sempre, a igreja foi o plano original de Deus. Agora, ele escolheu Israel, escolheu Abraão, que se desenvolveu em Israel, e por fim chega na igreja. Mas a igreja, ela tem seu início desde sempre, antes da fundação do mundo. No entanto, vamos voltar para Atos. Você vai perceber que a partir da inauguração da igreja, com o derramamento do Espírito Santo, a igreja, ela avança em Jerusalém. Ela prossegue levando o evangelho para toda a Judeia. Eles não param na Judeia e eles avançam para Samaria. E eles não param em Samaria, e por meio das viagens missionárias do apóstolo Paulo e do envio de tantos outros irmãos, como por exemplo Barnabé, a igreja chega até os confins do mundo. Naquela época, pelo menos no mundo conhecido. Agora, se nós olharmos para o tempo hoje, a igreja de Jesus chegou em Mogi Guaçu. Aleluia! A igreja não para, sabe por quê? Porque a igreja não é uma obra de homens, a igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. A igreja não pode falar de si, mas ela fala do seu Senhor. Ela não tem um recado ideológico, a igreja tem uma mensagem transformadora. O mundo tem ideologias, a igreja tem a verdade de Cristo. É diferente. Nós não possuímos um poder próprio, mas uma autoridade que vem do céu. E você vai perceber que ao longo da caminhada da igreja apostólica, Jesus é a vida da igreja, o evangelho é a mensagem que a igreja carrega, e as pessoas são a missão. A história da igreja segue, ela é progressiva e ela se desenvolve na mistura, no fluxo temporal, numa mistura de uma ação natural com o sobrenatural. A igreja vai acontecendo e o enredo apostólico em Atos dos Apóstolos não tem um ponto final. Atos são 28 capítulos. Nós não temos um ponto final em Atos, nós temos uma reticência. Porque a história da igreja continua sendo escrita. Continua. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, nós não estamos falando de canonicidade em relação ao escrito bíblico, que seria muita petulância da nossa parte. Mas eu cá nas minhas imaginações, e eu posso imaginar, me dá licença, eu acredito que vai chegar no céu em algum momento, Jesus vai abrir um livro, e vai abrir assim, e vai contar aquele dia que o José Henrique Gabriel veio para a igreja depois do acidente. A igreja acontecendo, a história continua se desenvolvendo. Mesmo assim, irmãos, a igreja sempre enfrentou tempos tenebrosos, perseguições das mais cruéis. Muitos cristãos foram açoitados, presos e mortos. Gosto demais de Hebreus, aquele capítulo que fala sobre os loucos, já leu isso? Loucos dos quais o mundo não é digno. Depois dessa onda que a gente ficou todo mundo em casa, eu superei aquela crise de não poder olhar para o irmão e falar nada, que agora eu quero olhar para todo mundo e ficar falando. Fala para ele assim: você é um louco que o mundo não é digno. Fala. Para quem está do lado do seu aí. É, porque a Bíblia fala que os discípulos de Jesus são loucos dos quais o mundo não é digno. E o texto de Hebreus segue falando, olha, alguns foram mortos a fio da espada, outros foram cerrados ao meio, como é o caso histórico do profeta Isaías. Você tem ideia, irmão, de uma pessoa morrer por causa do evangelho, sendo cerrada ao meio? Isso aconteceu. E aí o escritor dos Hebreus arremata e fala: eles são loucos, dos quais o mundo não é digno. Sim, os primeiros cristãos andaram em caminhos espinhosos, difíceis,
mesmo não precisando pagar nada por sua salvação, o preço de sua vocação sempre foi alto. Entendeu? Você não precisa pagar nada para ser salvo, mas o preço da sua vocação é alto. O próprio Jesus fala que há ainda uma cruz para a gente carregar. Jesus fala, olha, aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não é digno. Jesus está falando o seguinte, você não precisa pagar nada para ser salvo, mas caminhar comigo tem um preço. Tem um preço. Mas nós vivemos uma época onde temos invertido os valores. No entanto, quanto mais se tenta amedrontar, parar e silenciar os discípulos de Jesus, a igreja, Deus sempre abriu portas de escape. Sabe por quê? Porque a igreja é e sempre será um projeto de Deus. Amém, irmãos? É de Deus. Sim, o Senhor coloca homens para liderar. Usa homens, mulheres, jovens, crianças. Mas a igreja de Deus, algumas semanas atrás eu falava sobre isso. Maldito é aquele que pensa ser dono da igreja. Porque ele vai ser envergonhado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Deus sempre abre portas de escape. Exemplo claro disso é o apóstolo João. O amado apóstolo João, que ele foi exilado na ilha de Pátimos, pelo imperador Domiciano. Esse imperador rogou para si o título de Senhor e Deus. Esse dito imperador pensou estar calando uma das últimas vozes apostólicas. Ele catou João e ele achava que João era uma andorinha que tentava fazer verão sozinho. Aí ele pegou João e falou, vou te isolar na ilha de Patmos, fica aí, seu miserável. Só que enquanto Domiciano pensava que ele estava exilando João, ele estava calando a voz de João, ele trancou João na terra, mas Deus abriu uma janela no céu e se revelou a ele. A história acontece desse jeito. Por mais que tentem calar a igreja, Deus não deixa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está vendo noticiários a respeito de perseguições ao redor do mundo. Irmãos, temos que orar por isso. Mas se alegre, eu tenho lido já há 2 semanas Tiago. Hoje de manhã eu preguei inclusive lá no nosso polo do Bandeirante sobre Tiago capítulo 1. Quando Tiago fala, olha, tenham motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Quando está passando provação, a gente tem que dar glória a Deus. Alegria, irmão. Sabe por quê? Isso é sinônimo que Deus está agindo na história. Deus está agindo no mundo. Deus está agindo. Mesmo nos momentos densos da história, Deus continua conduzindo e livrando a sua igreja. E nessa noite se faz necessário lembrar que ao longo dos séculos, a igreja, composta por pessoas com falhas como você e eu, também faz opções por caminhos estranhos e obscuros. Irmãos, se nós não tivermos uma vida pautada na palavra de Deus, nós somos facilmente levados por ventos de vãs doutrinas. E contra fatos não há argumentos, e eu concordo com o reverendo Hernandes, quando ele diz que a história deve ser a nossa pedagoga, do contrário será a nossa coveira, porque quem não aprende com a história está fadado a repetir os mesmos erros. Se você não toma a história como exemplo, você jamais vai aprender e você corre um risco muito grande de sucumbir diante das tentativas, tanto de Satanás quanto a ambiciosidade do nosso próprio coração de naufragar. Hoje o tempo não nos permite dissertar com minúcias a fatos históricos que narra onde a igreja se perdeu, se desviou ou teve a sua visão desfocada. Mas é inevitável ou inegável reconhecer que sim, a igreja ao longo dos séculos, ela tem se perdido na caminhada. Isso entre as alianças políticas religiosas que ela tem feito. A igreja negocia valores, negocia princípios. Ela também acaba reivindicando para si uma grandeza religiosa, uma vez que os homens tentam tomar as rédeas daquilo pelo qual ele não pode, em hipótese alguma, controlar, e o resultado sempre será catastrófico. Aí a gente vê que a conversão dá lugar à conveniência. A fé abre espaço para o mercantilismo,
E o comprometimento com a doutrina cede aos interesses e concessões inescrupulosas. A igreja se corrompe doutrinariamente, teologicamente e moralmente. E não se assuste, isso está mais perto de você do que você possa imaginar. E é nesse cenário que Martinho Lutero surge como um instrumento de Deus para dar o pontapé inicial, para trazer a igreja de volta aos trilhos da veracidade da palavra de Deus. Em meus momentos de estudo e reflexão, eu fico pensando, não seria Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Guilherme de Faréu, Zwinglio, resposta de oração de pessoas como John Wycliffe, ou John Hus, ou Pedro Valdo e tantos outros reformadores? Eu fico pensando. Porque John Hus, por exemplo, um século antes, aquele homem estava tentando causar uma reforma na igreja, trazer a igreja para o trilho da veracidade da palavra de Deus, e por causa disso ele pagou um preço muito alto com a sua própria vida. Mas enquanto ele estava sendo morto, ele lançava uma palavra profética, que daqui 100 anos aconteceu justamente na vida de Martinho Lutero. Essa semana a nossa irmã Sandra estava preparando o histórico para a gente colocar no site da igreja. Eu dei uma lida também alguns dados que eu tenho lá, e eu me lembrei de alguns testemunhos de irmãos nossos, alguns que já partiram, já estão com o Senhor na glória, e que eles falavam com alegria a respeito daquilo que a igreja estava vivendo. Sabe por quê? Porque há 50, 60, 70 anos atrás, esses irmãos estavam orando, e hoje nós vivemos a resposta da oração daqueles irmãos. Você sabia que há um tempo atrás nenhum pastor no presbitério queria vir para essa igreja? Sabe por quê? Porque essa igreja tinha o estigma de ser um fracasso. Para a glória de Deus, Deus nos fez a maior igreja do presbitério, irmãos. Glória a Deus por isso. Não é para a gente se exaltar, não. É para a gente entender o que eu estou chamando a sua atenção, para você entender que nós somos a resposta da oração de muita gente. Ei, não pare de orar, porque os nossos filhos, eles viverão a resposta das nossas orações. Não pare, continue. Eu quero, irmãos, eu sonho, se for o propósito de Deus, que os meus 3 filhos sejam pastores ou missionários, que eles sejam homens cheios do Espírito Santo, mas que acima de tudo eles vivam a resposta da oração da igreja. Então, meu povo, vamos orar. Vamos orar, porque se nós não orarmos, as nossas crianças não viverão o extraordinário de Deus. É necessário nós orarmos, e nessa noite, irmãos, é necessário nós pensarmos que o Senhor sempre preservou e levantou um remanescente fiel para reconduzir o seu povo ao plano original. No entanto, é pertinente nós pensarmos, hoje nós não estaríamos precisando de uma nova reforma? Será que nós não precisamos? Será que a igreja reformada, que tem um lema, né? Igreja reformada sempre se reformando. Será que a igreja se esqueceu da continuidade do seu legado espiritual? Às vezes eu fico pensando que sim. Nessa noite nós poderíamos usar o texto de 2 Reis, capítulo 12, quando na ocasião Joás, junto com os seus assessores, encontram o livro da lei e promovem uma reforma no povo de Israel. Mas eu quero conversar com vocês em um contexto mais próximo, quando Cristo entrega aos seus discípulos a missão. E então nós vamos analisar nesse texto, nós chegaremos à conclusão que nós precisamos de uma nova reforma hoje. Sabe por quê? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas estão procurando atualizar a Bíblia. É o cúmulo do ridículo. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Não escrevi nada, não falei nada, vou falar na pregação. Determinado pastor em São Paulo, muito famoso, soltou esse disparate, fizeram um recorte da pregação, jogaram na internet. Não quis falar nada. Eu vou assistir a pregação inteira. Fui assistir, certo? Pregação inteira. E fiquei mais assustado porque a pregação inteira é pior do que o recorte. E tem muito discípulo de Jesus nessa comunidade que está dando ouvido a esse camarada. Vigia, irmão. Vigia, a Bíblia não pode ser atualizada. Quem tem que se atualizar na Bíblia somos nós. Ou você pauta a sua vida na palavra,
ou você, como diz meu pai, vai morar com o Zecão. É verdade. Vai morar com o Zecão. Porque não se atualiza a palavra de Deus. Nós que temos que nos amoldar a ela. Amém, irmãos? Precisamos. Então, nessa noite nós vamos falar sobre a necessidade de uma nova reforma, uma reforma contínua que tende a nos esvaziar de conceitos equivocados em nossa mente. E aí, olha só, Cesareia de Filipe era uma região de pluralidade religiosa. Ela estava distante de Jerusalém a 190 quilômetros de distância. E a Cesareia de Filipe, ela ostentava uma fama, porque em algum momento ela foi o centro do culto a Baal. E não apenas isso, Cesareia de Filipe tinha vários templos ao deus grego Pan. E ainda Herodes o Grande levantou e erigiu um templo em homenagem a César Augusto. Sendo assim, o povo naquela região estava submerso em uma verdadeira salada mista de conceitos religiosos equivocados. E dentro desse contexto de vida, Cristo vasculha o pensamento dos seus discípulos, não em busca de uma resposta, porque Cristo já sabia, mas ele estava ali para consolidar o coração e a mente daqueles homens. E então Cristo lança a pergunta, versículo 13: quem os outros, ou quem o povo diz que é o Filho do Homem? A resposta que os discípulos dão mostra uma verdadeira confusão. E essa confusão, tanto ela é espiritual como mental. Uma confusão que envolvia, dava a resposta em relação à cultura que aquele povo vivia. E olha só o que o texto diz, versículo 14. Os discípulos falam, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e ainda outros estão falando que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Além de todo esse contexto plural, religioso e folclórico, eu falo folclórico porque o povo tinha em mente que Jesus era uma espécie de reencarnação. Havia uma doutrina filosófica que chama-se a transmigração da alma, como se Jesus fosse um tipo de reencarnação de alguma outra entidade. E Jesus está ali para combater isso. Mas olha que interessante, as pessoas olhavam para Jesus e pensavam que Jesus era um excelente precursor, quando eles atrelam a Jesus o papel de João Batista. Ainda outros pensavam que Jesus era uma espécie de predecessor apocalíptico, uma vez que eles estão atrelando a Jesus o papel de Elias. Mas havia aqueles ainda que pensavam que Jesus era um profeta que anunciava esperança, uma vez que atrelaram Jesus à imagem de Jeremias. Mas sabe o que é interessante? Todos esses conceitos eram equivocados a respeito de Cristo. João Batista podia preparar o caminho para o reino dos céus, mas só Jesus é a porta. Elias era marcado porque ele era um homem de oração, mas só Jesus é a resposta da oração. Jeremias, ele era o profeta da nova aliança, mas é Jesus que inaugura a nova aliança com o seu próprio sangue. Não tem como confundir, não tem. Mas aí, irmãos, a resposta dos discípulos abre espaço para aquilo que Jesus queria realmente confrontar. E vocês? O povo está falando isso, mas e vocês? Vocês estão caminhando comigo? Vocês estão ouvindo a mensagem? Vocês estão vendo os milagres? Quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus está falando até que ponto o pensamento do mundo influencia a mente de vocês. E aí é a pergunta que cala em nosso coração. Até que ponto você que caminha com Jesus tem dado ouvido ao mundo? Porque o mundo tem olhado para Jesus e tem visto nele um bom homem, um sábio, um mestre, um guru, um gênio da lâmpada mágica, alguém que tem bons princípios para nos ensinar. Mas quem é Jesus para você? A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Aleluia! Mas quem vocês pensam, quem vocês dizem que eu sou?
Irmãos, quando não se tem uma fé convicta, lhe falta fundamento para resistir os ventos contrários à esperança. Se você não tiver uma fé convicta no seu Senhor, qualquer ventinho de doutrina, qualquer notinha que a Rede Globo soltar, você vai ser levado por ela. Facinho, facinho, facinho. A Globo pode espernear. O pastor fulano de tal, carapuça dos anzóis, ele pode até brilhar na televisão. Se ele não tiver na palavra, refute. Conteste, mostre a palavra de Deus. A Karina postou um negócio ontem que eu achei fantástico. A paz sempre que possível, mas a verdade a todo custo. É a verdade, irmãos. Não estou falando com isso que a gente tem que se armar até os dentes. Não! Eu só estou falando que a gente tem que ter convicção da fé que nós temos. Porque senão ela é vazia. Citei Tiago agora há pouco. Tiago fala o seguinte: você está falando que tem fé? Mostra as obras. Tiago não está falando com quanto que a gente deve pensar na salvação por meio das obras. Não é isso. O que Tiago está falando é o seguinte: você foi salvo? Mostra as obras. Porque Deus não nos salva e nos deixa infrutífero. Não! E o próprio Jesus fala que aquele que não frutifica tem que ser arrancado, jogado no fogo. Sou eu que falo, não. É a Bíblia. Está achando ruim? Briga com ela. Vai lá ouvir o pastor lá em São Paulo. Atualizar. Porque é a Bíblia que diz isso. Aí tem crente, eu sou salvo, eu sou discípulo de Jesus. E não tem, irmão, não tem um brotinho de flor para mostrar. Um brotinho. Eu estou lá, essa semana, segunda-feira, eu tive um surto de jardineiro. Resolvi ser jardineiro, né, sério? E aí eu arranquei lá, mexi no meu jardim, 2 canteiros que eu tinha lá, arranquei, cavuquei, acabei a noite, estava com a coluna arrebentada. Mas cavei, plantei um monte de coisa lá, e aí tem uma plantinha que eu coloquei lá. Irmão, eu estou tão feliz, porque eu estou vendo os primeiros brotinhos de rosa sair. Aí sabe o que é interessante? Deus fala muito comigo nesses momentos que eu estou sozinho lá, eu com as plantas, com a terra, e meu coração foi se enchendo, sabe por quê? Porque Deus foi falando, olha, assim como você se alegra por algo que você semeou, eu me alegro quando você produz fruto. Amém, irmãos? Deus se alegra quando nós mostramos, quando a nossa salvação ela é de fato concreta, ela é apresentável. É necessário nós pensarmos nessa noite que a distorção a respeito de quem era Jesus não foi apenas um problema de Pedro e seus companheiros, mas Lutero teve que lidar com isso, e a igreja dos nossos dias também. Assim como no primeiro século e na Idade Média, nós vivemos um tempo onde Cristo não é visto como Senhor e Salvador, e como eu já mencionei, atribui-se a Jesus uma série de qualidades, mas remove-se Jesus do lugar que pertence a Ele, pelo menos pensa-se remover. A reforma protestante não foi uma abertura a um novo caminho religioso, mas o retorno às antigas veredas. Não foi uma forma de ver a revelação, uma nova forma de ver a revelação divina, mas uma volta às Escrituras em sua essência e plenitude. Nós precisamos urgentemente dessa reforma, que é o resgate da autoridade, da centralidade da palavra de Deus, do entendimento que a palavra de Deus é a revelação específica, necessária, plena e suficiente. Se a palavra de Deus não for suficiente na nossa vida, irmãos, para tudo e pede a Jesus para descer. Pede. Porque nós não precisamos de nenhum acréscimo à palavra, nós não precisamos de nenhuma atualização, nós precisamos, na verdade, nos esvaziar de conceitos que este mundo tem colocado sobre a nossa cabeça. Você não pode impedir que o pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Irmão, é que não está visível, mas tem um monte de gente com ninho que Satanás fez, ou tem ninho, tem ovinho, tem um monte de coisa aí. Precisa dar uma sacudida na cabeça, irmão, no nome de Jesus, se esvaziar daquilo que realmente é contrário à palavra de Deus. Nos dizem que nós vivemos um terrível conflito, que muito tem se agravado porque os nossos conceitos estão se tornando equivocados, porque estão fora da palavra de Deus. E nós temos olhado a vida apenas por lentes
humanistas, apenas por lentes oportunistas e egocêntricas. Já viu que hoje você não pode, é arriscado se você confrontar seu próprio pecado, você ficar com raiva de você mesmo. Tá desse jeito. É arriscado se Jesus chegar em alguém e falar assim, meu filho, minha filha, vamos melhorar isso aqui e tal. Estou com raiva de ser Jesus. Estou com raiva. Vou fazer alguma coisa, sei lá, vou pedir o STF para te processar. A gente tem esses disparates. Nós vivemos numa época onde as pessoas não querem ser confrontadas em seus pecados, onde elas não querem lidar com os pecados, onde elas simplesmente desejam colocar debaixo do tapete e ficar lá. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Na Bíblia, Jesus não esconde o pecado do seu povo. Ele põe tudo para fora. Sabe por quê? Ele quer tratar, ele quer curar, ele quer resolver. E enquanto você não tirar para fora, você vai continuar doente espiritualmente. Algumas semanas atrás eu falava sobre isso aqui. Tem muita gente que a vida só anda para trás. Só anda para trás, sabe por quê? Não é porque está num momento de azar. É porque tem pecado escondido, tem pecado oculto, tem que tratar. Tem que tratar. E a palavra de Deus tem confrontado, tem falado. Tem muita gente, eu citei até alguns dias, né? Tem muita barata voadora se achando borboleta. Tem muita gente pensando que é a última bolacha do pacote. Mas eu faço isso na igreja, eu faço aquilo na igreja. Se você só estiver servindo e não estiver adorando, está perdendo seu tempo. Está perdendo. Porque o serviço fora da palavra não tem significado. Não tem. Você precisa entender que tudo é para Ele, por meio dEle. E é na palavra que nós encontramos isso. Mas nós precisamos passar por uma reforma contínua na nossa vida. Segunda coisa que esse texto me ensina é que precisamos de uma nova reforma que tenha em vista, que pela fé nos leve a conhecer verdadeiramente a Cristo. Olha o versículo 16. Quando Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro sempre pula na frente. E Pedro fala, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, não é uma conclusão natural, mas divina. Não são palavras de efeito, mas é uma confissão ou uma profissão de fé. A resposta que Pedro dá ressoa como um parecer coletivo entre os demais discípulos. E num primeiro momento a gente pode até achar que essa declaração é prematura e entusiasta demais, mas a réplica de Cristo tira a venda dos nossos olhos, porque Jesus lá no versículo 17 diz para Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Quem não professa Cristo como Senhor, falta revelação do céu no coração do pseudo-seguidor. Se você falta realmente na sua boca a disposição de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está faltando revelação do céu no seu coração. Você tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar mesmo, irmão. De verdade. Porque você pode estar perdendo tempo. Pastor, irmão, eu tenho que falar isso para vocês. E eu temo e tremo diante do que eu estou falando. Porque você pode estar aqui ocupando um espaço no banco. Estou falando que você está estorvando, não é isso. Eu só estou falando que você está perdendo tempo. Porque Deus não nos chamou à brincadeira. Nós não estamos num parque de diversão. Deus nos chamou para uma missão. Ele nos redimiu, nos salvou para vivermos uma obra. E a gente não pode levar isso na brincadeira. Não podemos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fico observando, tem crianças que parecem que têm mais entendimento, mais disposição na palavra do que muito adulto, que não amadurecem na fé, que não cresceram em Cristo Jesus e continuam achando que o Evangelho é uma eterna brincadeira. Ei, está na hora de despertar, está na hora de prestar atenção naquilo que o Senhor está chamando cada um de nós a viver. A resposta de Pedro, ela vem do alto. Ela é uma revelação que está calcada em uma reflexão oriunda da fé. Diferente de outros momentos que a gente vai ver outras confissões dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que eram momentos que eram uma sucessão
de milagres, neste momento existe uma provocação do próprio Cristo. Cristo provoca aqueles homens à reflexão. Eles não viram nenhum milagre naquele momento. Jesus perguntou: quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem eu sou no coração de vocês? Não existe, irmãos, nessa pergunta de Jesus, não existe um tom de solicitação, mas é de desafio. Pedro e os demais discípulos estão se desfazendo da noção popular de que Jesus era um líder político religioso, e naquele momento, pela fé, eles abraçam o conhecimento de quem verdadeiramente Jesus era, ou seja, o Santo Filho de Deus. Aí a pergunta para o meu coração e para o seu: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a gente hoje? A igreja da Idade Média foi uma igreja que perdeu o significado de quem era Cristo. A igreja dos nossos dias, para muitas igrejas, Jesus se tornou apenas uma marca ou um marketing. Compensa mais tomar o Guaraná lá do Maranhão. Já ouviu falar? Já ouviu falar ou não? Guaraná Jesus, já tomou? É ruim aquele negócio? Eu não gosto não. Mas para muitos Jesus virou apenas uma marca. Coloca ali, ó, Jesus. Coloca na frente Jesus. Só para chamar a atenção. Mas de fato Jesus não é Senhor e Rei. A igreja dos nossos dias tem vivido assim. Antes mesmo de Pedro rogar para si qualquer mérito, Jesus fala: opa, você não entendeu isso aí da sua cabeça não, camarada. Não foi carne e sangue que revelou, foi o Pai. Sabe por quê, irmãos? O entendimento nunca foi obra de investigação, mas é uma graça que Deus derrama no coração daquele que serve a Jesus. Você tem gente que estuda a Bíblia do avesso e não encontra Jesus, não encontra significado. Sexta-feira eu me emociono toda vez que eu lembro dela. Expedita Alves está com Jesus. Eu já contei isso aqui na igreja. Essa mulher não sabia ler, era completamente analfabeta. E ela tinha o desejo de ler a palavra. Ela tinha esse desejo. E ela começou a orar, irmãos, ninguém me contou, eu vi, eu testemunhei isso. Criança, eu vi a igreja, um belo dia, a irmã Expedita Alves no culto. E ela começou a glorificar Deus em alto e bom som, e todo mundo ficou assim assustado. Meu pai estava lendo a Bíblia devocionalmente no culto, e ela começou a dar glória a Deus. Aí eu lembro que a irmã Luzia estava do lado dela e perguntou: o que foi, irmã Expedita? Eu estou conseguindo ler a palavra. E aquela mulher se tornou uma grande pregadora do Evangelho. Não conseguia ler nada mais, só a Bíblia. Jesus falou: você vai ler só a Bíblia, viu? Só a Bíblia. Sabe por quê? Porque o entendimento de quem é Cristo não precisa, e eu não estou falando nada contra diplomas, não, até porque eu tenho os meus e continuo atrás de alguns outros, não estou falando isso, mas eu estou falando que existem revelações que, por mais que você estude, só acontece por meio do derramamento da graça no teu coração. Entenda isso, verdades espirituais só podem ser compreendidas por aqueles cujas faculdades foram despertadas por Deus. E faz-se bem lembrar aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por meio do Espírito, é por meio da ação do Espírito no coração. E aí a gente vai lá para a Idade Média e nós encontramos na época de Lutero mentes obscurecidas pelos devaneios de uma fé truculenta. A fé era um simples gatilho para adicionar aos cofres da igreja riquezas indevidas. E aqui eu não estou pregando contra a doutrina dos dízimos e ofertas, não. Eu só estou falando o seguinte: você não pode usar a fé como um elemento de barganha, mas você tem que entender. Citei dízimo e oferta, é uma atitude de gratidão. Você não dá para receber, você dá porque você recebeu. E eu vou um pouco mais além. O que? Não é dar porque recebeu, é dar crendo que Deus vai continuar te sustentando mesmo que você não receba. Amém, irmãos?
É isso. Só que a igreja na Idade Média ela usava a fé para enriquecer. E hoje ainda existem comunidades que continuam usando a fé das pessoas para abastecer os seus cofres. Estão enriquecendo, homens estão enriquecendo à custa da fé, às custas do Evangelho, ao invés de apontar para a justificação por meio da graça. A igreja abre um atalho para uma salvação adquirida por um preço corruptível. Aí eu pergunto de novo, será que a gente não está vivendo isso hoje de novo? Hein? Muitos hoje têm em mente o seguinte: não se importe em conhecer Jesus, se preocupe apenas naquilo que Ele pode oferecer. Aí a reflexão é individual. Quantas vezes no dia, ou no começo do dia, será que você está mais preocupado em pedir Deus abençoa o meu dia? Ou você está mais agarrado a falar, Senhor, obrigado porque eu acordei? É diferente. É diferente. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque o Senhor me dá força. Obrigado porque o Senhor me dá inteligência. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado, 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 obrigado. Mas a gente não fala obrigado, a gente fala, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A gente trocou, inverteu os papéis. Não existe uma preocupação legítima de conhecer verdadeiramente Jesus. Muitos vivem em torno do reino de Deus, se achando Senhor e não se submetendo ao senhorio de Cristo. Olha que interessante pensar isso. E isso só denuncia a falta de conhecimento de quem Jesus verdadeiramente é. E o resultado são estruturas que sobrepõem pessoas, achismos que sobrepõem verdade, egoísmo que sobrepõe a palavra. E aí as nossas fronteiras começam a limitar o reino de Deus na nossa vida. Nós precisamos conhecer por meio da fé verdadeiramente Cristo. Enquanto nós não fizermos o reino de Deus, enquanto nós não conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós transformaremos o reino de Deus em um clubinho. A igreja perderá o sentido. O número de pessoas que se denominam desigrejados tem aumentado cada vez mais. Sabe por quê? Pessoas que realmente têm perdido o sentido do conhecer Jesus. Do conhecer Jesus. Ao termos o conhecimento pleno de Cristo, nós reconhecemos, nós recebemos o seu senhorio, da sua missão, da sua pessoa e da sua obra em nós. Não basta, irmãos, apenas conhecer Jesus como Salvador, você tem que conhecê-lo como Senhor. Amém, irmãos? Como Senhor. Porque muitos querem Jesus apenas como Salvador. E por que nós precisamos de uma reforma contínua na nossa vida, no nosso tempo? Porque a igreja dos nossos dias é uma igreja que só aceita Jesus como Salvador, não aceita Jesus como Senhor. Quando Jesus passar a ser Senhor da nossa vida, você vai ver que as coisas vão mudar drasticamente. Portanto, irmãos, só a Escritura, só a graça, só a fé. Nós precisamos de uma nova reforma, de uma reforma que nos faz retornar aos fundamentos da nossa vocação. Versículo 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há quem defenda que Pedro é o fundamento da igreja. E isso, além de ser um grande equívoco, também é um disparate, porque advoga uma invulnerabilidade do qual o homem não pode rogar para si. Pedro é, irmãos, vulnerável, frágil, como qualquer um de nós. A chamada, deixa eu ver se eu lembro o nome, Jesus amado, esqueci o nome do negócio que atribui o Papa lá. Infabilidade, lembrei. Que o Papa é infalível. Ah, irmãos, que negócio é esse? Agora mesmo eu estava lendo um artigo que Bento XVI falou uma coisa, Francisco falou outra. E agora, quem está certo? O homem é falível naturalmente. Agora a palavra de Deus não. Tudo passa, mas a palavra permanece. Permanece. Precisamos ter isso muito firmado no nosso coração. Pedro jamais foi o fundamento da igreja. Interessante que o próprio Pedro, lá na primeira carta, capítulo 2, ele diz que Cristo
Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal. Pedro que está falando. Que esse negócio de... Irmão, se Pedro tivesse hoje aqui, que negócio é esse de falar que eu sou pedra de alguma coisa? Só se for pedra para jogar em você. Eu não sou pedra de ninguém, não. A pedra é Cristo. Aqui, se você quiser, em algum momento passar, do meu lado direito, lá embaixo, no canto, tem uma rocha bem grande. Na escavação, Edinho, Josaí participaram desse processo, né, Edinho? Essa rocha ficou lá. E ela está como se fosse um fundamento, como a construção inteira, digamos, está firmada nessa rocha gigantesca. Eu estou falando isso, você pode ir lá e ver. É como para ilustrar, como se aquela rocha pela qual todo esse prédio está firmado estivesse lá. Nós somos apenas os tijolinhos que foram colocados. Porque o fundamento é lá. A gente faz parte. Cristo não estava descartando Pedro do reino. Ele só estava falando o seguinte: você tem um papel, mas não se ache demais não. Fique na sua. E muitos atribuem a Pedro isso. Pedro não está em momento nenhum recebendo esse elogio, essa palavra, e Jesus não tende a falar isso. O que Jesus está falando, olha, você é um fragmento de pedra, você é uma pedrinha pequena, você faz parte, você é frágil, não vou descartar você não, você vai servir, você vai pregar, você vai abençoar. Hoje Jesus está falando: Luan, você vai pregar, você vai orar, Giovanni, você vai tocar, o outro vai falar aqui, o outro vai estender a mão e orar lá e vai curar. Todo mundo vai fazer uma coisa importante, mas a pedra principal é Ele. A gente precisa entender isso. É Ele. Enquanto Pedro é uma pedra que participa, Jesus então se revela, Ele mostra que Ele é a pedra suficiente. Ele é suficiente, a rocha pela qual a igreja está firmada. A igreja está firmada em Cristo, que não é apenas o fundamento, mas é o edificador e o sustentador da igreja. Mas ao longo das eras, irmãos, sempre houve uma tentativa de remover Cristo do seu lugar. Não bastasse renegar o fundamento da igreja, ou seja, o próprio Cristo, as mentes desvairadas da Idade Média, eles começam a negar a graça. E eles condicionam a salvação a uma ação humana. Ou seja, aquilo que Deus entrega gratuitamente em Cristo é vendido, é corrompido pela ganância humana. É da onde surge esse negócio, né? Na realidade a gente fez um retorno, mas a igreja naquela época vivia a realidade que a salvação era por meio das obras. E aí, ao longo dos séculos, a cruz de Cristo foi depreciada, a sua obra foi questionada e as suas promessas jogadas ao acaso. Nós precisamos de uma reforma urgente, uma reforma contínua que aponta para a graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro O Discípulo, ele diz que a graça não é barata, mas a graça custou um preço caro. A igreja de hoje precisa entender que ela não tem um fim em si mesma. Cristo é o foco, Cristo é o fundamento, Ele é o Senhor da igreja. Lutero e os demais reformadores se debruçaram sobre as Escrituras e eles entenderam que só a graça de Deus basta. Falei isso aqui há 2 semanas atrás, está lembrado? Vocês estão lembrados, gente? Só a graça. E aí Lutero e os reformadores, olha, é só a graça, e não apenas ela, é só Cristo. É só Cristo, a gente não precisa acrescentar mais nada. Mas por que a gente ainda tenta acrescentar algumas estrelas ao Evangelho? Ah não, a gente precisa do cantor fulano de tal, da cantora lá, fulaninha, que tem uma voz bonita. Ah não, aquele pregador famoso. Porque se não for ele, não está bom. E Jesus fica na onde, irmão? Onde Jesus fica? Cristo deve ser, ou Ele é suficiente. Aí eu pergunto de novo, será que Cristo tem sido suficiente na sua vida? Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Falei aqui, por exemplo, de cantores. Eu fico com medo, irmão, e eu vou citar o nome de uns aqui, mas eu gosto. Por exemplo, de pessoa chegar no céu e falar: Jesus, chegar no céu, se a Cassiane estiver cantando do seu lado, eu não vou não. E eu gosto da Cassiane, hein? Nada contra a Cassiane.
a gente começa a exigir algumas coisas a mais, acrescentar algumas coisas. Irmãos, só Cristo, Ele basta. Ele é suficiente, Ele é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento aponta para Ele, o Novo Testamento descreve a sua pessoa e obra. Ele é o centro da eternidade. A palavra de Deus fala que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas no céu e na terra convergem nele. Ele é o agente da criação e Ele é o sustentador de todas as coisas. Aleluia! É Ele é o Redentor do seu povo, Ele é o Rei sobre todos, aleluia, glória a Deus, é Ele. Cristo não é apenas o fundamento da igreja, Ele é o dono dela, Ele é o dono. Eu lembro que uma vez, o João Pedro ainda pequeno, ele perguntou: pai, você é o dono da igreja? Eu falei: capaz mesmo. Não, irmãos, Jesus é o dono. Ele entrega pastores à sua igreja, mas o pastor, ele é um passageiro. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso. O pastor é um passageiro, ele passa, a igreja permanece. Sabe por quê? Porque ela não está fundamentada no pastor, ela está fundamentada em Cristo. Ele é o dono, eu já citei, ele é o edificador e o protetor do seu povo. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, aleluia. Vem para cá, Giovanni. E é interessante nós pensarmos que nós precisamos de uma reforma para entendermos que só a Deus glória. Ele é o foco, Ele é a razão, Ele é o fundamento. O que Copérnico fez pela terra, Deus fez pelos seus filhos. Até 1543, nós pensávamos que nós éramos o centro do universo. Mas aí, Nicolau Copérnico apareceu como alguém que aparece sem ser chamado e diz: alguém pode me dizer o que faz as estações do ano mudarem? Copérnico pergunta. Alguém por acaso pode me falar porque algumas estrelas aparecem de dia e outras de noite? Alguém sabe exatamente a que distância os navios podem navegar antes de caírem das beiradas da terra? Muitos tentaram ignorar Copérnico. No entanto, ele insistiu: perdoem minha proclamação, mas lá está o centro do sistema solar, e ele aponta para o Sol. Aí você pergunta: qual a semelhança de Deus com Copérnico? A mesma. Ele fez a mesma coisa, nos apontando o centro de tudo. Olha o que a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 1, versículo 20. Que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Permita-me a franqueza: quando Deus olha para o centro do universo, Ele não vê você nem eu, Ele não nos vê lá. Quando Ele olha para o centro do universo, Deus vê Jesus. É tudo por causa dele. Tudo. Você tem cabelo, irmão? Eu não tenho. Vai glorificar Deus pela minha careca. Se você tem, é por causa dele. Você está de pé firme, é por causa dele. Você está amanhã, se Deus permitir você acordar, é por causa dele. Hoje eu estava explicando para os meus filhos que amanhã é dia de finados, falando o porquê. E sabe, você tem que agradecer que você não consta na estatística de amanhã. Sabe por quê? Por causa dele. E os que já foram por causa dele. Quando as mãos celestiais dirigem os holofotes em direção à estrela do espetáculo, nós não precisamos colocar um óculos de sol, porque nenhuma luz recai sobre a gente. Nós somos uma órbita inferior.
Nós simplesmente somos sim apreciados, valorizados e amados, mas centrais, essenciais, fundamentais, não. A reforma lá na Idade Média, ela acontece para que a igreja retorne à centralidade da Escritura e entenda que Jesus é o Senhor da igreja. Hoje a mesma coisa, é Jesus, irmão, é Jesus. Nós cantamos aqui no início desse culto que a gente diminua e que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça mais e mais. É interessante, eu quero fechar com esse exemplo. A lua deve ser um exemplo clássico do nosso papel na eternidade. Ela não gera brilho sozinha. Você já ouviu alguma noite a lua chorando e reclamando porque ela não brilha por si só? Já? Já ouviu? Se você ouviu, eu vou fazer uma oração que você está precisando. A lua não reclama porque ela não tem brilho próprio. Ela simplesmente desenvolve o papel e o propósito que ela recebeu: refletir o brilho do sol. Nós recebemos um papel semelhante. Nós não temos um brilho próprio, mas nós refletimos o brilho do sol da justiça. Nós precisamos ter isso em nosso coração. É por causa dele, isso, aplauda o Senhor, é Ele, a causa é Ele, é por Ele é o sol da justiça. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus toda a glória. É Ele. E que nós possamos viver uma reforma interior que extravase os nossos limites e alcance lugares inimagináveis, vivendo uma reforma contínua na nossa vida. Quando você se dispor para viver uma reforma espiritual, irmão, se prepara. Eu vou pedir para o conselho colocar cinto de segurança nos bancos da igreja, porque essa igreja vai estremecer, porque a reforma começou em você. Ela vai alcançar todo mundo, ela vai extravasar para fora, ela vai para Pinhal, para Estiva, para Conchal, para Mojimirim. Irmão, vai ser um tendel santo, porque nós vamos ver algo sobrenatural de Deus a partir de uma reforma no nosso coração. Eu não sei se você quer isso, mas eu estou buscando. Eu quero que Deus me reforme, que Deus me restaure, que Deus mude essa carcaça interior e transforme, faça algo novo na minha vida. Eu quero. Espero que você queira isso também. Tudo para a glória dEle. Curve a sua cabeça. Aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Ele é o centro da igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia Ele virá. E como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Aleluia. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti, Jesus. 2 desafios. Não posso pregar a palavra e não convidar pessoas nessa noite, ficar de pé no seu lugar, que desejam render a vida a Jesus. Gente que andou distante de Jesus, e o Espírito Santo está chamando, é hoje. Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar com você. 2º desafio: pessoas que desejam viver uma reforma espiritual em sua vida, que desejam realmente experimentar um renovo do alto, que entenderam que Jesus é o centro da história, entenderam que a glória é para Ele, que a Escritura fala a respeito dEle, que só a fé, só a graça, só a Cristo é suficiente. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Aleluia. Aleluia. Deus, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós estamos reunidos nessa noite. É verdade, Deus, que em todas as eras, em todos os tempos, o Senhor sempre preservou e levantou um remanescente fiel. Às vezes nós somos levados, Senhor, pelo esfriamento espiritual,
Conquanto nós perdemos o prazer na santa lei, nós achamos que ela não está mais adequada ao tempo que nós vivemos. Deus, que isso caia por terra no nome de Jesus, e que na nossa vida prevaleça aquilo que a tua palavra nos ensina, que nós sejamos mudados, moldados para a tua glória e para o teu louvor. Pessoas que nessa noite se rendem ao Senhor, gente que realmente está precisando de uma transformação, de um renovo espiritual, gente que tem realmente andado frio na fé, Senhor, seco. Deus, reaviva o coração, traz um novo tempo. Deus, faz esse povo chorar escondido lá no quarto da tua presença. Ó Deus, arranca lágrimas do coração, não pelo sofrimento, mas lágrimas de alegria, porque o Senhor está causando uma reforma espiritual, um reavivamento genuíno, no nome de Jesus. Senhor, sopra sobre o teu povo um renovo, derrama sobre o teu povo, Pai, um frescor do Espírito, no nome de Jesus. Que nos faça voltar à palavra, que nos faça amar a palavra, que nos faça nos moldar a tua palavra, no nome de Jesus. Assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, transforma a minha vida, transforma a vida dos meus irmãos nessa noite, irmãos e irmãs, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia.